Sabe, no dia 21 de abril, fechou um ano de que quase eu perdi a minha perna direita. Eu preciso dizer isso antes de ministrar a palavra do Senhor. Isso aqui na realidade é uma casca, mas a minha perna direita está demolida, destruída, depois de sofrer 3 cirurgias. Para ser preciso, ela está assim. Por conta de um tiro que eu tomei na chegada do banco lá em Salvador, onde eu moro, onde eu resido. Estava havendo um assalto em andamento e eu fui alvejado com um tiro. Está o vice-presidente da nossa igreja aqui. Eu sou pastor da igreja em Salvador. A minha esposa, meus 3 filhos. Membros da nossa igreja. E o Brasil soube do que tinha acontecido comigo. O projétil ou a bala destruiu 3 veias, inclusive a intocável safena. E somente um hospital em Salvador tinha como me operar. E eu só tinha 20 minutos de vida. Fui para a UTI, fiquei no CTI, mas milagrosamente, depois de 4 dias, os médicos relutando para amputar minha perna, eu não sabia, estava desacordado. Preciso da sua atenção, querido, para você entender o que eu vou falar. 4 dias depois de muitas orações, os médicos viram que de fato eu não iria perder minha perna depois de 4 dias de oração. Mas eu tinha perdido o movimento do calcanhar direito. Eu não entendo de anatomia, não entendo de fisiologia, muito menos de profilaxias. Mas o projétil atingiu uma área que eu estava condenado a nunca mais fazer isso com o pé. E aquilo para mim era uma dor, aquilo para mim era uma mágoa. Eu fiquei aproximadamente 50 dias em cima da cama. Desculpa a minha sinceridade, mas há alguns aqui que eu tinha por amigo e que nenhum telefonema, e eu entendo. Alguns que até me deviam favores e nenhum telefonema. E de repente lá em casa, o telefone lá do quarto tocou, quando eu achava que não tinha mais jeito, quando eu já tinha entregado os pontos, já andando de cadeira de roda, a bengala e a muleta estavam já à disposição. O telefone tocou e eu atendi. E quando eu ouvi a voz de quem era do outro lado, eu não acreditei. Eu comecei a chorar porque era o único que teria motivos. Alguém me ouve? Diga amém. É o único que teria motivos subejos para não me ligar. Por quê? Porque eu o ofendi. Eu o atingi. Eu toquei na unção dele. Eu o humilhei. Eu propaguei inverdades concernente o nome desse homem. E ele não tinha por que ligar para mim. E eu comecei a chorar. Inclusive isso eu estou dizendo num livro que eu estou lançando hoje aqui. Esse fato eu fiz questão de registrar no meu livro, Nos Passos de um Itinerante. E do outro lado ele dizia: Abílio, eu não aceito que você
fique fora dos púlpitos. Eu não aceito você andando de cadeira de rodas. O meu Jesus, o teu Jesus mandou que eu ligasse para você agora, Bíblia. Ele disse: Jesus mandou que eu orasse por você. E em meio à oração, o meu pé voltou a funcionar na mesma hora, para a glória de Deus. Quem ligou para mim naquele dia foi o pastor Cisino Bernardino. Orou por mim. Eu estou aqui. E antes de ministrar a palavra, digno pastor, alguns vai ter isso como um 171 de minha parte. Outros vão ter isso como querendo oportunidade para estar nos Gideões. Seria até inútil pensar assim, porque eu já estou aqui. Agora, outros que são crentes vai ter isso como Deus falando ao coração que é descendo que se sobe. Antes de ministrar a palavra, eu preciso que o senhor de público diga que eu estou perdoado em nome de Jesus. Meus irmãos, eu me encontrei com Abílio lá nos Estados Unidos. E ele, antes de ministrar a palavra, ele perguntou: você me perdoou mesmo? Eu disse para ele: olha, como prova do seu perdão que eu estou dando para você, você é um candidato a pregar no próximo congresso lá em Camboriú. Então estás perdoado, não me fizestes nada, te esqueça disto, entendeu? Porque foi Deus que mandou eu orar por ti. Eu estava lá em Campo Bom, lá em Campo Limpo, no hotel, quando de noite depois do culto, cheguei no hotel, Deus disse assim: telefone para o Abílio, olha por ele que eu quero levantar ele da cadeira. Procurei os amigos que tivessem telefone, aí telefonei para o pastor Henrique, ele disse: eu tenho um telefone dele, então me dá por favor. Foi onde eu telefonei para você. Depois que eu telefonei, alguns pastores ligaram para mim, chorando, porque todos te amam, tá bom? E eu também fiz isso porque te amo, e eu não posso guardar no coração raiz de amargura. Isso aí não pode, porque vocês são homens de Deus, e o homem está sujeito a errar também, pode ofender, pode ser ofendido, entendeu? Eu também, se tenho te ofendido, eu peço perdão para você, tá bom? Você é o servo de Deus, fique com bastante liberdade, porque você é um pregador do Gideão missionário da última hora. Os que me ouvem, digam amém. Acha duas pessoas aí e diz para ele, diz para ela assim: se tu és pentecostal, me dá um sinal agora. Glória a Deus. Queridos, eu quero magnificar o Todo-Poderoso, ministrar a palavra do bom mestre. Mas antes que assim eu proceda, eu quero tecer agradecimentos a Deus pela vida de todos os servos do Senhor de um modo geral, muito especialmente pela vida da minha mãe, Dona Dalva. Acena com a mão, mãe, essa aí. Pela vida da minha esposa, fica de pé, filha. Diaconisa da igreja. Pela vida do meu primogênito Misael, Misraim, fica de pé, filhão, Misraim, e a minha caçulinha Áquila, olhando para a cara, vê de que é filha. Quero magnificar a Deus pela vida de todos os servos do Senhor de um modo geral. Pastor Paulo Marcelo, meu amigo particular, seja Deus louvado por sua vida, meu amigo.
Tá? Seja Deus louvado sua vida. Pastor Júnior, bola de fogo. Não é isso? Presidente lá do Grande Trabalho, pela fé. Seja Deus louvado sua vida. Pastor Alex, né? Alex Torquato, um grande orador ali do estado do Rio de Janeiro. Seja Deus louvado pela vida de todo servo do Senhor de um modo geral. Pastor Vanderlei Canceliano, porque tem um respeito muito grande. Enfim, né? Eu me faço acompanhar de alguns servos de Deus lá da nossa igreja, né? Tá o irmão Lázaro, o irmão Gileno, o irmão Ricardo, o irmão J. Lima, a diaconisa da nossa igreja, Normede, enfim, né? Seja Deus louvado. Pastor Erasmo lá, da tão progressiva cidade, coração ali das Américas, portal dos Estados Unidos, Pompano Beach, né? Seja Deus louvado por vossas vidas, queridos. Amados, quantos ainda querem ouvir o que Deus tem para falar? Levante a mão e glorifique ao Senhor. E os irmãos que eu não falei os seus nomes, fica zangado comigo não, gente, tá? Fica não, porque lembrar do nome de todo mundo, né? Então eu louvo a Deus pela vida de todo servo do Senhor, tá bom? Queridos, abra comigo a sua Bíblia, por favor. No livro de 2 Reis, capítulo de número 7. 2 Reis, capítulo 7. Enquanto você lê comigo 2 Reis, capítulo 7. Acabei de falar pelo rádio e está nos acompanhando lá de Boston. E disse que está com saudade desta tribuna o meu amigo pastor Samuel Ribeiro, homem de Deus, que eu estarei pregando na sua igreja terça-feira que vem. Seja Deus louvado pela vida do meu amigo lá em Barcelona, que também nos acompanha, pastor Pedro e a pastora Priscila. E meu amigo pastor Anderson do Carmo, que acabou de falar comigo, dizendo que está ligado nos Gideões Missionários. Amados, 2 de Reis, capítulo de número 7. Os amados acharam? Versículo de número 3 e versículo de número 4. 2 de Reis 7, 3 e 4. Diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Até aqui. Majestade eterna, Todo-Poderoso, eu quero tão somente te implorar que suma Abílio Santana agora e apareça unicamente o Senhor Jeová, o Senhor Jesus e o Divino Espírito Santo. Trindade Santa, glorifica o teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. E os que concordam, digam amém. Os que podem, sentem. Queridos, servos e servas do Senhor, o texto que ora acabamos de ler, dobre a sua atenção, senão você não vai entender. Fala-nos de 4 leprosos. Fala-nos de 4 leprosos. Quantos leprosos? Muita gente para pouco barulho. Quantos leprosos?
E olha o que nós lemos. Os 4 leprosos disseram: eia, se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, existe fome na cidade, vamos morrer aí, no meio da cidade. Por que então nós 4 não vamos até o arraial dos Círios? Se os Círios nos matarem, morrer nós vamos morrer mesmo aqui. Mas vai que eles não nos matam e deixa a gente viver. Resumindo, ei, lá foram os 4 leprosos. Toda atenção é pouca, senão meu irmão e a minha irmã não vai entender. Servo de Deus, serva do Senhor, para entendermos melhor o texto, temos que fazer um retrospecto. Isto aqui aconteceu quando o rei Ciro, o rei da Síria, cujo nome era Ben-Hadad. Como era o nome do rei? Muita gente para pouco barulho. Como era o nome do rei? Ben-Hadad. Ben-Hadad, para quem não sabe, era um rei má, rude, perverso. Ele tinha mania de não querer brigar com ninguém. Ele tinha mania de mandar um mensageiro e dizer: Ben-Hadad está chegando. Não precisa a gente brigar. Faz o seguinte: pega a coroa, joga nos meus pés e pronto. E vocês aí vão ser subordinados à Síria. Vai pagar tributo para a Síria. Agora, se não fizerem assim, vai ter que experimentar a espada assassina de Ben-Hadad. E Ben-Hadad se levantou contra Israel. E quando eu digo Israel, eu não estou falando das 12 tribos, eu estou falando de Israel. Israel, para quem não sabe, era 10 tribos, cuja capital era Samaria. Judá eram 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cuja capital era Jerusalém. E era denominado de Reino Norte e Reino Sul. Israel é Reino Norte, ou, no caso conhecido como Israel, ou Reino Norte, ou Efraim. Judá é Reino Sul. Quem está sentado no trono do Reino Sul é a linhagem de Davi. Eu estou falando que Ben-Hadad se levantou contra Israel, as 10 tribos, Samaria. E o que é que Ben-Hadad fez? Cercou Samaria. Alguém me ouve? Diga amém. Cercou Samaria. Grande estrategista Ben-Hadad. Cercou Samaria e disse: ninguém entra, ninguém sai. Uma hora a comida deles vai acabar, uma hora a água deles acabam, eles jogam a coroa, ou então vai morrer um por um. Só que judeu que se preza é como samurai. Morre, mas não entrega os pontos. É fiel até a morte. O cerco, para quem não sabe, senhores, durou cerca de 1 ano. 1 ano o cerco. Ben-Hadad cerca Samaria e a água de Samaria começou a acabar. A comida de Samaria começa a acabar. A ponto
país entrar no estado de calamidade. Olha só, o país entrou em calamidade. Digno pastor Amadeu Vieira Júnior, o país entrou em calamidade, a ponto de não ter mais água. Segundo historiador, os israelitas passaram a beber a sua própria urina. Um ano sem comida. Jumento em Israel é para carregar carga. Pelo tipo de pés que tem o jumento, não é comível. Pelo tipo de pés que tem o jumento, está incluso nos animais imundos, não pode ser ingerido. Israel passou a comer carne de jumento. A ponto de uma cabeça de jumento custar 80 peças de prata. Cabeça de jumento, se custava 80 peças de prata, imagina a picanha, o colchão. Quando acabou os jumentos, diz a Bíblia, que Israel passou a comer estrume de pombas. Desculpa a expressão tão aberta, fezes de pomba, como farinha. Vê aí o capítulo 6, pastor Amadeu Vieira Júnior, lê para mim aí, meu amigo, o capítulo 6 e o versículo de número 25. Lê aí, meu pastor, por favor. Capítulo 6, versículo 25. Por favor, pastor. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. Obrigado, pastor Amadeu, um dos maiores líderes da Suíça. Escuta bem isso. Escuta bem isso. Samaria está cercada. A fome está no meio da cidade. Israel agora está com fome, não tem comida, gente. Passou a comer esterco de pomba como se fosse farinha. E por um preço alto. Aí acabou o esterco de pomba. Não tem mais carne de jumento. Israel entrou na prática do canibalismo. Começaram a comer carne humana. As mulheres começaram a cozinhar os seus filhos. Pastor Marcelo, seria pedir demais, meu reverendo? Capítulo 6, versículo 29. Começaram a cozinhar os seus próprios filhos. Por favor, meu pastor. Cozemos, pois, os meus filhos e o comamos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-me cá teu filho para que o comamos. Escondeu seu filho. A mulher está fazendo o queixo ao rei. Rei, essa mulher veio a mim e disse: vamos cozinhar teu filho, e vamos comer teu filho. Pois eu fiz isso, rei. Peguei o meu filho e cozinhei e comi. Eu, minha família e a dela. E hoje era o dia do filho dela morrer. Ela escondeu o filho dela, rei. Canibalismo, comendo carne humana, gente. A fome estava no meio da cidade. E para quem não sabe, começou a morrer gente de fome. Começou a morrer gente de fome.
E segundo historiador, morria uma média de 50 mil pessoas por dia. 50 mil pessoas por dia morria de fome, a ponto de ter morrido uma multidão, diz a Bíblia. A ponto de ter morrido uma multidão. Quer ver? Capítulo 7, versículo 13. Deixa eu ler, meu pastor. Capítulo 7, 13. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui do resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviamo-los e vejamos. Rei, os que estão aqui dentro da cidade vão ter a mesma sorte dos que já pereceram, ou seja, a mesma sorte dos que já morreram. Gente, morria gente nessa época. A fome estava no meio da cidade. E aí entra os nossos 4 leprosos. E quando é que os leprosos entram em ação? Agora. Escuta bem. Leproso, para quem não sabe, era maldito. Em Levítico capítulo 13, você vai ter ali uma escala do que significa lepra. O leproso não podia entrar na cidade. O leproso era tido como um amaldiçoado por Deus. O leproso estava longe de voltar a vir ou a contemplar qualquer um dos seus familiares. O leproso morava fora da cidade. A Bíblia fala-nos de um rei, o rei Uzias, que mesmo sendo rei, teve que descer do trono e morar no arraial dos leprosos, porque estava leproso, mesmo sendo rei. Deus o feriu com lepra na testa, e ele teve que sair da cidade, mesmo sendo rei, e o seu filho ficou como príncipe regente. Os leprosos, para quem não sabe, não comiam comida de primeira linha. Os leprosos comiam o resto, a sobra. E vinha um latão, depois do pôr do sol, e era lançado pelos muros. E os leprosos comiam o resto daquela comida que era lançado pelo muro no latão. Agora, se não tem comida na cidade, vai lançar que resto? Se a cidade não tem comida, se os bambambam estão comendo carne de jegue, o jegue não existe mais, vai lançar pelo muro o resto de quê? A morte chegou no arraial dos leprosos. E não morriam poucos leprosos, eram muitos que morriam de fome. Olhe para mim para você entender. A ponto, querido, de só sobrar no arraial dos leprosos, que segundo o historiador eram aproximadamente cerca de 450 a 500 leprosos. Só sobraram 4 leprosos. Os outros morreram tudo de fome, ou todos morreram de fome. Até que os remanescentes dos leprosos, os 4 últimos leprosos, olharam e viram que os demais estavam mortos. E disseram: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer como eles. Se entrarmos na cidade, não tem comida lá, vamos morrer também.
nem ficar aqui para ver a morte como os demais leprosos. Entrar na cidade também não tem comida, e mesmo que estivesse, eles iriam matar a gente porque somos leprosos. Estamos proibidos de entrar na cidade. O que é que vamos fazer? Os 4 se reuniram e disseram: que tal a gente ir lá no arraial do inimigo? Mas nós somos israelitas, eles vão matar a gente. Eles disseram: morrer por morrer, nós vamos morrer mesmo aqui, rapaz. Se a gente ficar aqui, vamos morrer igual os outros leprosos. Se a gente entrar na cidade, vamos morrer também. Vamos lá no arraial do inimigo. Vai que eles deixam a gente viver. Mas e se eles não deixarem? Vão matar a gente, então somente morreremos, porque morrendo a gente já está. Lá vai os 4 leprosos para o arraial de Ben-Hadad. Lá vai os 4 leprosos para o arraial dos Círios. Parece que vejo os 4 tremendo nas bases, mas tiveram atitude de ir. E quando eles chegaram no arraial, sabe o que é que os sírios fizeram com eles? Nada. Por quê, pastor? Porque quando eles chegaram no arraial, olhe para mim aqui, que olharam, não tinha um inimigo sequer. Guarde aí, segure firme. O que eles acharam foi costela na brasa. Guarde aí, senão você não vai entender. Carneiro, churrasco de carneiro, o fogo ainda estava aceso. A chaleira, no fogo ainda. Cavalos e mais cavalos, pronto no morão. Tendas e mais tendas. Entraram numa tenda e diz a Bíblia, beberam, mas beberam à vontade, comeram à vontade. A Bíblia diz que eles entraram em outra tenda, pegaram prata, pegaram ouro, não estavam entendendo nada, dizendo: cadê os sírios, cadê os inimigos? E a Bíblia diz, não é historiador, nós vamos ler isso agora. A Bíblia diz que nenhum inimigo estava lá, e eles não entenderam porque nenhum inimigo estava lá. A minha Bíblia, vossa Bíblia diz que quando os 4 leprosos vão se aproximando, a Bíblia diz que quando os 4 leprosos vão se aproximando, a Bíblia nos revela que o sentinela dos sírios, que estava ligado na guarita, começou a ouvir barulhos. Mas o barulho não era o barulho de 4 chinela, não era o barulho de 4 sapatos, ou barulho de 4 servos arrastando os pés. A Bíblia diz que Deus fez o sentinela dos sírios ouvir o barulho de um grande exército se aproximando. Alabá, o barulho. Sai da frente, Satanás, que está chegando leproso. Quem está entendendo o mistério, levante a mão e glorifique. Pois bem, já sentiu? Amados, e
os 4 leprosos, quando vão chegando, não entenderam nada. Alguém aqui acredita em milagre? Então diz para ele, diz para ela aí, ó, é hoje. Aí, pastor Bernardino, aí, pastor Alexandre, os 4 leprosos chegam, tremendo, sem saber se iriam viver ou morrer. E quando eles chegam lá, a Bíblia diz que nenhum sírio. Por quê? Deixa eu te explicar melhor. Porque o sentinela, como eu vinha dizendo, ouviu um barulho tremendo. E sabe o que é que os sentinelas disseram? Correu lá e avisou para os colegas no arraial. Eles gritaram: corre, foge. Por quê? Eu ouvi, o outro disse, eu também ouvi. O outro sentinela chegou dizendo, eu estava lá na guarita e também ouvi, poeira subia. E por quê? Porque a zoada não era zoada de homens comuns, era carros, cavalos de guerra se aproximando. E os sírios chegaram e gritaram: foge. O outro tenta montar no cavalo, o outro disse: não, larga esse cavalo aí que não vai dar tempo não. A zoada ia se aproximando e os inimigos começaram a correr. E a Bíblia diz que foi Deus que fez a zoada da chinela dos leprosos aparecer como zoada de cavalos e carros de guerra. Quer ver? Capítulo 7. Leia, pastor Paulo Marcelo, por favor, meu amigo. Capítulo 7, olha que milagre tremendo. Capítulo 7, versículo 6 e versículo 7. Capítulo 7, versículo 6 e versículo 7. Olha que coisa tremenda. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram do crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Você entendeu? Você entendeu? E quando eles chegaram lá, pastor, não tinha um inimigo sequer. O que eles acharam foi carne, água, farinha de copioba, quem sabe bolo de aipim, suco de laranja mirim, tangerina, pimenta malagueta, tapioca, queijo com goiabada, tutu, torresmo. Não, eles eram judeus. Agora o mais gostoso. Olha, agora o mais gostoso. Olha só, ó que coisa tremenda. Agora o mais gostoso. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. O versículo 9, perdão, versículo 8, capítulo 7, versículo 8, eles mudam de vida. Eles mudam de vida. Saíram como pobres coitados, cadavéricos, o couro caindo, com fome, chegaram no arraial com medo de morrer. Agora de repente, olha como a vida deles muda. Quer ver? Capítulo 7, versículo 9, perdão, versículo 8, capítulo 7, versículo 8. Olha que coisa tremenda. Seria pedir demais, pastor Paulo Marcelo? Seria pedir demais? Capítulo 7 e versículo de número 8. Olha como a vida deles mudaram. Olha só, ó.
entrada do arraial. Lê de novo aí, meu pastor. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Obrigado, meu pastor. Olha só, pobrezinho, de repente chegaram numa tenda, parece-lhe que eles comeram, Beberam e se vestiram. tiveram vestes. E se era veste da Síria, eles eram israelitas, então a roupa era importada. Mas parece que não parou por aí não. Eles tiveram os metaizinhos. Que metal era? Prata? Ouro e prata. Ouro e prata. Olha só como muda radicalmente a história deles. E quando eles olham, eles veem ali um monte de jumentos, um rebanho. Eles começam a carregar os panacuns, os cestos dos jumentos, de prata, de ouro, de vestes importadas da Síria. Agora eles colocam corá de ouro, botam pulseira de ouro, turbante, monta no cavalo de guerra, cavalo bom de espora. Saíram do arraial como pobrezinho coitado. Agora todos quatro montam no cavalo, cheio de ouro, e lá vai os quatro leprosos disparada. Leprosos quer dizer desprezado, esquecido, mora fora do arraial. Eu não tenho mensagem para Landelon, eu não tenho mensagem para Emiliano Tucci e Francesco Gabbana, eu não tenho mensagem para Missivista, Inudita e nem Poligrota, eu não tenho mensagem para estrelas e constelações. A minha mensagem é para os desprezados, para os esquecidos, para quem mora fora do arraial. Esta é a minha mensagem. Escuta aqui, roupinha leprosa. Escuta aqui, saláriozinho leproso. Escuta aqui, desprezada, desprezado. Ainda que és talentoso, ainda que és talentosa, mas ninguém te observa. Deixa eu só te entregar algo da parte de Deus. A tua história não vai terminar assim. Se você pensa que você sabe quem é esta pessoa que está do seu lado, você está enganado, você está enganada. Se você pensa que você sabe quem é esta pessoa que está do teu lado, você está enganado, você está enganada. Quer um conselho? Quer? Tira uma foto com ele logo enquanto está tempo. Pega um autógrafozinho dele e dela enquanto dá tempo. Porque quando a cavalaria fica pronta para ele, vai dar trabalho.
Aleluia. Aleluia. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Eu jamais esquecer-me-ei. E um arvoredo sem raiz está podre. Quem esquece das suas raízes é sinônimo de falta de caráter e não acreditar no futuro brilhante. Jamais vou me esquecer. Minha senhora mãe, Dona Dalva, está ali. Nós nascemos, ou seja, eu nasci em uma casazinha de supapo. Supapo é vara e barro, na beira do curral, perto da matança do boi. Lá em casa era candeeiro, fifó, lamparina. E o meu nome de ponta a ponta, até os meus 20 anos de idade, era Zé de Dalva. Dalva é ela, e José Abílio Silva de Santana é o meu nome. Eu era conhecido como Zé de Dalva. Ninguém nem sabia quem era Zé de Dalva, o amansador de burro brabo de seu Antônio de Sicílio, o subidor de pé de coco da região, o pega boi na mão, o amansa jumento. Mas um dia eu tomei uma atitude e eu disse: Zé de Dalva, tu vai morrer hoje. Zé de Dalva morreu e deu lugar para Abílio Santana. O que você está querendo dizer com isso? A história dos 4 leprosos só mudaram porque eles tomaram uma Se não tomar atitude, não muda. Alguém aqui acredita em milagre? Então diz para ele, diz para ela assim, ó, toma uma atitude. Olha para mim aqui. Ei, olha para mim aqui. Hello, olha para mim aqui. Ricos, né? Ouro. Parece que veja, ele chega agora no pé do muro do palácio, né? Os quatro últimos leprosos. Os outros estavam tudo mortos. O sentinela. O que é isso aí, rapaz? Porque segundo a Bíblia foi no crepúsculo de tardezinha, né? O que é isso aí? Esse negócio que brilha, os leprosos. Ouro, isso aí, cavalo, olha o peito do bicho. Rapaz, mas vocês são leprosos. Eles gritam, é verdade, mas somos ricos. Eu não entendi, pastor Abílio. Você vai entender agora. Seja sincero, seja sincera. Quem acredita em milagre aqui, levante a mão e glorifique ao Senhor. Então diz para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado, mas diga com autoridade. Diga para ele, diga para ela assim, ó: cuida bem de mim, que você não sabe quem sou eu amanhã, tá? Ok. Toda atenção é pouca. Já estou a caminho do fim. Quem está me ouvindo, diga amém.
As vidas deles mudaram radicalmente. Agora eles têm tenda. E só tinha tenda nessa época, porque nessa época não tinha tijolo, não tinha, senão eles iam ter prédio, edifício. Tenda era barraca de couro de cabra. Por isso que eles tinham tenda, e não era para qualquer um não, tá? Escuta isso. Tenda, ouro, prata, comida, transporte da época, bom. Né? Escuta isso. Quando eles estão no bem bom, desfrutando de tudo, comendo, rasgando carne de carneiro no dente, né? Comendo picanha, cupim, né? Contra filé. Dizendo, hoje eu vou montar naquele cavalo, amanhã eu vou naquele não, amanhã eu vou, sei lá. É? Como é que muda radicalmente assim? Desprezado, morava fora do arraial, comia só o lixo, o resto, ia só na sobra. Quando tinha oportunidade para ele, é porque não tinha mais ninguém para ter oportunidade. Quando eles estão no bem bom, de repente, um deles levantou e disse, fulano, ciclano, beltano, o que é que nós estamos fazendo? Por quê? Porque o que, rapaz? Nós estamos bem aqui fora, mas o nosso povo está mal lá dentro da cidade. Tudo isso aqui a gente vai levar muitos anos, vamos morrer e não vamos consumir tudo. Versículo 9, eles tiveram uma chamada missionária. No versículo 9 eles são chamados para missões. Capítulo 7, versículo 9. Misa, lê aí, filho. Capítulo 7, versículo 9. Eles são chamados para missões. Olha só, presta atenção. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Olha a qualidade ou as qualidades desses leprosos. Poderiam simplesmente dizer: tudo isso aqui é nosso. Vamos dividir em 4 partes. Mas eles disseram: a cidade está com fome. Alguém me ouve? Diga amém. Quase ninguém. Quem me ouve? Diga amém. A cidade está com fome. Morre uma média de 50 mil pessoas por dia. Parece que veio eles dizendo: nós conquistamos isso aqui. Mas lá na nossa cidade há muita gente ainda que precisam também ser conquistados. Eles estão comendo, quando acham, fezes de pomba. E depois nem fezes tinha mais, porque as pombas também foram engolidas. Eles se levantaram e foram anunciar. O que eu vou lhe dizer é muito sério. E eu vou ser muito preciso. Se eu um dia tiver algo contra um irmão, eu sou incapaz de chegar aqui, ou em qualquer púlpito, usar o microfone para dar uma indireta para ele. Sou incapaz. Até porque aí tem gente que veio lá do Rio Grande do Norte. Aí tem gente que levou 1 ano pagando carnê para vir na caravana de ônibus. E esse povo merece respeito. No dia que eu tiver algo contra um, eu chamo no canto e encaro.
No dia que eu tiver algo contra, eu vou lá no canto e digo: diante de Deus você está errado aqui, aqui e aqui. Mas usar a tribuna para dizer indireta é não ser macho e não respeitar a tribuna santa do Santo de Israel. Observe que esses 4 leprosos tinham qualidades de um verdadeiro obreiro, ou de verdadeiros missionários. Primeiro, o que era deles, não era deles. Porque o princípio do cristianismo, a priori, é o partir do pão. O suposto desconhecido a caminho de Emaús só foi conhecido na hora do partir do pão. Quando o desconhecido a caminho de Emaús partiu o pão, os outros 2 reconheceram que era o Senhor. Por quê? As honras eram dadas para quem era anfitriado. As honras eram dadas para quem era visitante. E era normal o visitante dar um pedaço menor para um, menor para outro, ficar com a parte maior. Só que Jesus ensinou diferente. Ele dava o pedaço maior para os outros e ficava com o menor. O que é que eu aprendo aqui? Esses leprosos não eram egoístas. Esses leprosos não queriam só para ele. O que é que eu aprendo aqui? Tem muitas, mas muitas tribunas vazias em muitos e muitos lugares. Não precisa ninguém querer tomar o espaço de ninguém, porque o pão é muito grande. Não precisa ninguém querer puxar o tapete de ninguém, porque quando Deus coloca, nem Satanás tira. Esses 4 leprosos tiveram uma visão missionária. Eles viram a necessidade da sua nação. E a Bíblia nos revela, toda atenção é pouca, que eles foram até lá e anunciaram. Foi os 4 leprosos que Deus usou para salvar a nação em peso. Foi os 4 leprosos, isso é muito sério que eu vou lhe falar. Foram os 4 leprosos que Deus usou para salvar Samaria. Sabe quem é que Deus usou? Os 4 últimos leprosos, que ninguém tinha coragem de pegar na mão deles, os sem aparência. Como a gente diz na Bahia, os perebentos. Deus não usou ninguém para salvar Samaria, a não ser os 4 leprosos. O que é que eu aprendo aqui? O que é que eu aprendo aqui? Por que que Deus não falou o coração de alguém da casa real? Foram 4 leprosos fora do arraial, desprezados e esquecidos, que Deus foi usar para salvar Samaria. Quer saber por quê? Porque Deus, pelo que eu entendo, não é nenhum diretor cinematográfico de Hollywood. Deus não escolhe pela aparência. Deus não escolhe pelo teu linguajar. Deus chama as coisas que não é para confundir as que são. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Jesus.
Mas esses 4 leprosos é que Deus foi usar. Salvou a cidade. Não entendi, pastor. Salvou a cidade, ou salvaram a cidade. Só os que estão ligados, deixa eu ver a sua mão direita. Então agora olha para ele, olha para ela e diz assim, ó: eu já disse, cuida bem de mim. Essa que eu vou te dizer está vindo do trono da graça de Deus. Essa está vindo quentinha. Breve. Ei, breve. Muito em breve. Próximo. Num futuro bem próximo. Prepare os seus ombros esquerdos e direito. Porque hão de bater nos teus ombros e hão de te dizer: quem te viu, quem te vê. Não entregue os pontos, leprosinha. Não entregue os pontos, leprosinho. Toma uma atitude, porque Deus vai mudar a tua história. Olha quem é que Deus foi usar para salvar o país. 4 leprosos. Está entendendo? Está pegando a visão? Quatro leprosos. Está pegando a visão? Está entendendo o que é que Deus está falando? Então bate no peito assim e diz: a minha vez vai chegar. Eu vou te contar um sucedido. Um dos países que mais amo, não é mas um dos, Angola. Amo Angola. Amo Angola. Diante de Deus, Angola está na minha alma. Vou muito à América, vou muito à Europa, mas Angola está na minha alma. Eu nunca trouxe um tostão, pastor Henrique, de Angola. E sempre que volto, eu volto chorando. Aquele monte de gente sentado no chão. Culto gostoso. Angola teve um período que sofreu muito com um presidente. Luanda. Angola teve um período que sofreu muito com um presidente. Olha, eu estou falando de 4 leprosos que Deus usou. Agostinho Neto. E Agostinho Neto baixou um decreto. Aonde ouvir a palavra glória a Deus, mata, atira na testa. Aonde ouvir a palavra Jesus, mata, atira na testa. E Agostinho Neto se levantou e começou a matar crente, mata crente, mata crente, mata crente. Porque Dag Buonou, na época o presidente mundial do feticismo, agora a Constituição diz que não pode mais chamar, diz que é culto afro, né? Então o Dag Buonou, presidente do culto afro dos satanás, lá de Benin, jogando a ruda tal em cima de Agostinho Neto, disse:
problema em Angola, crente, matar crente, mata os crentes, problema de Angola vai embora. O abestalhado acreditou, começou a matar os crentes. E ele ainda disse mais: eu quero ver se o Deus, o Jesus dos crentes é maior que os meus orixás. Quando ele disse eu quero ver se é maior que os meus orixás, parece que veio Jesus, se ajeitou e disse: faz tempo que eu não brigo. E você sabe quem é que Jesus usou? Um dos menores soldados dele da terra. Parece que veio Jesus: mosquitinho da malária. Só um. Executa. Agostinho Neto, febre amarela. Morre, mas não morre. O jornal estampando. E de repente, morre, mas não morre. Suspendeu os ataques aos crentes por enquanto. Quem chega na porta do palácio? Um cabra com sapato furado, barbudo porque não tinha dinheiro para raspar as barbas, um paletó, que ele não podia tirar o paletó, senão você ia contemplar a ruptura da camisa que tinha nas costas, pastor Erasmo. O colarinho todo comido, cabeludo, uma Bíblia sem capa debaixo do braço. Ele chegou de soldado: eu preciso falar com o meu presidente, Agostinho Neto. O soldado disse: rapaz, tu é maluco, sai daqui, rapaz. Rapaz, sai daqui, rapaz, a ordem é para matar crente, tu é da tua felicidade que eu sou desviado, rapaz, sai daqui, rapaz. Rapaz, sai fora, rapaz, tu é doido, é? Soldado, eu tenho que falar com o presidente. Rapaz, tu vai falar distante, é com o presidente celestial, tu vai morrer, rapaz. Sai daqui, rapaz. Soldado, você não está entendendo. Você não pode me matar. Ainda que queira, não tem como. Porque Jesus disse que eu vou orar pelo presidente. O meu presidente está doente e eu trago a cura. Rapaz, tu é doido, rapaz. Tem um oficial aí que é Satanás puro. Se ele chegar aqui, ele vai atirar na tua testa, rapaz. Soldado, você não está entendendo. Quando ele está falando, quem chega? O oficial. O oficial, o que é que ele quer? Não, você quer o quê, rapaz? Eu quero falar com o presidente. Ah, quer? Aí o soldado: tenente, o senhor já tem muito pepino. Não é melhor o senhor ir? Peraí, fica aqui, não sai não. Ele disse: eu vou lá dentro pedir permissão ao presidente, fazia parte da segurança, volto, atiro nele e acabou. Porque ele já tinha muito pepino nas costas. Fica aí, não sai não. Quer falar com o presidente? Fica aí. Foi lá dentro. Chegou na porta do quarto, o Agostinho Neto estava dormindo. Aí o médico foi saindo. Ele disse: doutor, eu preciso falar com o presidente. Não, mas ele está febre altíssima aí. Não, é uma coisa simples, ele me conhece, eu faço parte da segurança pessoal dele, né? Não dá. Não, é que tem um homem aí fora. Aí começou a falar as características, as vestes. E tem um livro do braço, e eu preciso só falar um negócio com o presidente. Agostinho Neto acordou e começou a escutar o que o oficial estava falando. Aí disse: doutor, deixa ele entrar, doutor, pode entrar. Aí ele entrou e disse: viu, senhor presidente, com licença, é que tem um homem aí assim. Ele fez: eu sei, você entrou para pedir permissão, não é isso? Pois é, para mandar ele entrar? Pode mandar, eu acabei de sonhar com esse homem agora, manda ele entrar. Olha quem Deus foi usar. Olha quem Deus foi usar. Sem aparência nenhuma, sem ética. Ele entrou e disse: Deus seja louvado. Doente, né? Colocou a mão na cabeça. Um monte de gente sacudindo a cabeça, achando que ele era antiético, mal educado. Mas pentecostal é assim mesmo, irmão. Ele disse: ô enfermidade. Bateu na testa do presidente: se prepare para sair, viu? Arruma as trouxas para ir embora, tá? Nome de Jesus. Cadê a lata de lixos? Alguém olhava, não via nada na mão dele. Ele fez assim: cadê a lata de lixo?
Lugar de lixo é no lixo. Foi assim. E todo mundo olhando pro neguinho de Jesus, sem aparência, barbudo, feio, fétido, desdentado, coisa mais triste. Todo mundo olhando para ele, ele de costas. E todo mundo olhando para ele, esqueceu de Agostinho. Ele fez isso, lugar de lixo é na lá do lixo, jogou. Quando ele voltou, aí que todo mundo foi olhar para Agostinho Neto. Agostinho Neto estava sentado, o médico correu lá para o presidente. Quando foi diagnosticar, a febre tinha ido embora. Ei, olha quem Deus foi usar. Agostinho já queria abençoar o neguinho de Jesus. Ele disse, não, o senhor não está entendendo. A televisão já queria que ele desse entrevista. Ele disse, não, peraí, está descendo aqui o negócio do céu, aqui está descendo um manto aqui, um rolo aqui, peraí. Você que não é crente direito não entende o que é isso. Está descendo um rolo aqui. E o neguinho de Jesus começou... E Agostinho, não, Jesus está me dizendo que o senhor tem uma filha de 12 anos. Cadê essa menina? Eu quero ela aqui agora. Jesus disse que quer ela aqui. Agostinho começou a chorar. Como é que você sabe disso? Eu já lhe disse que Jesus me disse. O presidente é surdo? Jesus me disse, você tem uma filha de 12 anos. Agostinho Neto caiu de joelhos no pé do negão de Jesus e começou a dizer, como é que você sabe disso? Ninguém sabe, somente os meus. E ele chorando, Jesus está me dizendo que você tem vergonha dessa menina e eu quero ela aqui agora. Aí a menina abriu a porta e foi entrando numa cadeira de roda e disse, ele tem vergonha de mim porque eu sou aleijada. O negão de Jesus disse, não, ela levantou da moleta da cadeira e começou a andar. Largou moleta, largou cadeira e começou a andar. Olha quem Jesus foi usar. Já que os bambambam não dão lugar para ele, já que os missivistas, eruditas e poliglotas não dão lugar para ele, já que os narizinhos não dão lugar para ele, o arraial dos leprosos vai ser visitado. Rebanda lava chore menefleva. Os 4 leprosos saíram, tiveram a vida cambiada, a vida mudada, mas não mudaram de caráter. Porque uma coisa é estar entre os leprosos, levando uma vida desgraçada, miserável e catastrófica. Depois que a minha vida muda, os cavalos chegam, o ouro chega, a prata chega, a tenda chega, eu mudo. Desculpa se eu vou pegar pesado, é que eu já estou ao caminho do fim. Mas um detalhe eu observei nesses leprosos que eu não sei se você observaram. Primeiro, eles não eram egoístas, o que era deles não era deles. Eles foram lá, dividiram com a cidade. Eles acabaram com a desgraça, com a catástrofe da cidade. Mas há um detalhe a ser observado aí. Se alguém souber, me ajude, porque humildemente eu vou lhe dizer, eu não sei. E olha que eu sou pesquisador. E olha que eu leio. E olha que eu busco para tentar passar
para os irmãos que me escutam. Mas eu, humildemente, eu vou te dizer, eu não sei. Se você sabe, me ajude. Um detalhe importantíssimo. Qual era o nome mesmo desses 4 leprosos? Qual era o nome mesmo deles? Eternos Descon. Eu não estou entendendo. Diante de Deus, ultimamente, temos visto coisas de doer na alma. Estou lhe falando sério. E olha que eu não sou antigo, não. Eu tenho o quê? 25 anos de estrada só. Os mais antigos devem botar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, eu nunca vi isso. Eu que sou caçula, buguelo, como a gente diz na Bahia, buguelo, digno pastor Gilmar Santos. Eu que sou buguelo, não entendo. Imagine os antigos. Qual era o nome mesmo desses 4 leprosos? É uma briga para que o nome hoje apareça. É uma briga para que o nome esteja nos anais. Tem deles que paga até 15, 20 mil reais numa capa de revista, mas não dá R$1 para investir em missões. Quer que o nome dele apareça, quer que o nome dele cresça, quer que o nome vá nos anais da história. Pega essa aí, segura que lá vai chumbo. Toda a honra e toda a glória. Gente que não sabe nada de 1910, digno pastor Cizino. Gente que não sabe nada da Rua Azusa, digno pastor Gilmar Santos. Elementos que não sabem nem quem foi Alcebiades de Vasconcelos, não sabe quem foi Túlio Barros, não sabe quem foi pastor Fico Francisco Bueno, homem de Araguaína. Homens que não sabem nada de quem foi Cício Canudo de Lima, não sabe nada quem foi Alfredo Requedal, não sabe nada dos homens que deram a vida para que nós estivéssemos aqui hoje. Pega essa, importa que ele cresça. Estão confundindo missionários com mercenários. Estão confundindo missionários com mercenários. Desculpa se eu estou sendo sincero, mas um monte de bandidos disfarçados não é macho para botar uma pistola na cinta e sair assaltando, quer assaltar com Bíblia. Essa levada vai acabar, porque os verdadeiros missionários vão se levantar para a glória do Deus que fez o céu. A gente que é pastor de igreja, nós que pastoreamos, desculpa, gente, mas é uma briga tremenda. Eu quero que o meu nome saia. Eu quero o meu nome. Tem deles que aluga ônibus para plotar o ônibus. Não tem nenhuma palavrazinha lá, Jesus salva. É o cara que está lá, é ela que está lá. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque eu aprendi
que há muitos Abílios por aí. E se Abílio fizer errado, eles vão fazer achando que está certo. Querendo ou não, nós somos matrizes. Querendo ou não, nós somos matrizes. E é de nós que vem novos pregadores. E se nós fizermos errado, eles também vão fazer errado. E achando que está certo. É responsabilidade nossa não fazer fãs. Porque fã, você está errado e ele diz que você está certo. Jesus nunca disse: ide e fazei fã, ide e fazei discípulos. Qual era o nome deles? Qual era o nome deles? Tomando assento agora. Vê se dá para me ajudar. Porque dele, por ele. Prometo-vos que eu estou no máximo a 5 minutos de tomar o assento. Qual era o nome dele? Os que me ouvem digam amém. Nome. Ei. Finalizando, só mais uma pergunta e eu tomo o assento. Qual foi a recompensa? O salário deles? Quanto é mesmo que eles ganharam? Quanto é mesmo que eles ganharam? Antigamente, ainda existe, bem poucos, mas tem. Quando a gente chegava, era normal nós pregadores sacar de um lenço. Hoje a maioria saca de um lençol. Saca de um lençol. Não, mas leva tudo. E você está pensando que é para missões? É não. É não. É não. É não. Aí quando o missionário chega, coitado, não tem mais nada.
Qual era o salário, a recompensa desses 4 leprosos? E não fica zangado comigo não, tá, querido? Agora, se tu não está gostando do que eu estou dizendo, porque tu é farinha do mesmo saco. Homens sérios, não pode mais falar de oferta para missões, porque o charlatão já passou por lá e já levou tudo. Escuta isso que eu vou te falar. Missões não é para aventureiro. Missões não é para aventureiro. Missões é para quem é apaixonado por almas. Eu vou tomar o assento agora, mas eu preciso te dizer algo que aconteceu, sucedeu. Estados Unidos das Américas, Nova York. Estados Unidos das Américas, Nova York. O pastor disse: eu vos declaro marido e mulher. Ele 20 anos, ela 18 anos. A nossa igreja está dando uma semana para vocês descansarem à vontade, no Havaí, território americano. O noivo pegou o microfone e disse: pastor, o senhor sabe que nós somos da escola de missões? Sim. Eu combinei com a minha esposa que assim que ouvíssemos, são casados, marido e mulher, o primeiro voo que estiver saindo, a gente sai para o nosso campo missionário, que é o Zaire, um país da África. A igreja aplaudiu, chorou, e no outro dia embarca. Ele 20 anos de idade, ela 18 anos. $50 anos se passaram. Quantos anos? Quantos anos? 50 anos se passaram. Ele agora 70 anos, destruído, andando com sapato especial. O castigante sol do Zaire o destruiu, demoliu. Estava irreconhecível. Ela, sessenta e 8 anos, mais acabada do que ele. Não tiveram tempo de ter filhos. Não tiveram tempo de ter filhos. Ok. Obrigado, amados. Não tiveram tempo de ter filhos. Obrigado mesmo, viu? Não tiveram tempo de ter filhos. E volta 50 anos depois, aeroporto John Kennedy, Nova York. Voltou o casalzinho, porque nem falar mais falava direito. 50 anos na África o destruíram. Ele andando de sapato especial. Quando eles desceram no aeroporto, pastor Cizino, tinha fanfarra. Sei como é que você chama aqui. Pam, pam, pam. Banda, né? Banda, pra gente da Bahia, fanfarra. Tinha banda, pam, tam, 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 e bandeirolas. Odó. Bem-vindo. Tu és o orgulho da América. Outra faixa. Conte-nos suas experiências na África. E o casalzinho, quando olhou a televisão, New York Times estava lá. Televisões, mais televisão, câmaras e mais câmaras. E ele olhou e disse: filha, que coisa linda. Isso é que é um país que sabe receber um missionário.
Ele segurou ela aqui e começaram a gritar: está chegando, uhul, está chegando, está chegando. E o velhinho se ajeitou assim para sair melhor na TV. Andou um pouquinho mais rápido. Ela se ajeitou também, sem dentes, coitado, destruídos. Está chegando, é agora. Quando foi chegando no saguão, a televisão vem em cima, ele aí. As câmeras desviaram dele, não era para eles. Era que coincidentemente no mesmo avião estava vindo um caçador de elefantes, o famoso predador de elefantes, caçador de marfins. Tudo aquilo era para eles, os caçadores. O velhinho quebrou a bengala. Tá! Ninguém nem da Secretaria de Missões estava lá. Ninguém. O velhinho começou a chorar e dizer: isso é um absurdo, esse homem foi levar a morte para a África, eu levei a vida. E ninguém aqui. Que salário é esse? Que reconhecimento é esse? Aí a mulher pegou ele e disse: filho. Ele olhou para ela assim: minha velha, este homem acabou de chegar em casa, filho. Este homem acabou de chegar em casa. Ele disse: filha, eu também sou americano. Eu sou cidadão americano. Eu acabei de chegar em casa. Ela segurou ele e disse: não, meu filho, esses aplausos e fanfarra é porque ele chegou em casa. Nós ainda não chegamos. E quando chegarmos em casa, filho, lá em cima, missões é quebrar a ponte depois de passar o rio. É estrada sem retorno. Missões não é para aventureiro. Missões não é para vagabundo. Missões é para quem ama o ide imperativo do Senhor Jesus. Finalizando minha participação, sai daqui com a consciência tranquila, a alma lavada, porque mexer com o seu emocionalismo, isso é mole. Te trazer uma bomba atômica para mexer com a tua emoção, isso é mole. Dizer que eu estou vendo uma bola de fogo aqui, ela vai estourar em cima de você, isso é mole. Dizer eu vi um anjo ali, outro cá, só para mexer com a tua emoção, isso é mole. Eu saio daqui com a alma tranquila e lavada, de que tivemos nesta manhã um culto racional. Uma pergunta simples. Alguém acredita que Deus está falando conosco? Toda atenção agora é pouca. Eu preciso da sua atenção. Porque assim todo murmurador terá cadeado na boca. O que acontecer a partir de agora, não tenha dúvida, que é uma ação do Todo-Poderoso. Empreste a sua mão a esse irmão que está do seu lado.
Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Agora nós vamos olhar para o céu. Para o céu se olha com os olhos fechados. Olhando para o céu, arranque essas palavras do fundo da alma. E diga comigo em alto e bom som para estremecer o inferno: Senhor Jesus, Tu és a razão do meu viver. Senhor, Tu sabes melhor que ninguém como está a minha vida. Não preciso te dizer nada. Tu sabes de tudo. Sabes até que eu te amo. Sabes também que sou fraquinho. Mesmo assim, aqui estou nos teus pés. Agora, Senhor, permita-me uma pergunta. Senhor, meu Senhor, Tu me amas? Se Tu me amas, eu quero uma prova deste amor. Se Tu me amas, então me enche do Teu Espírito. Agora, Shalom. Enche, Shalom. Metralha o inferno com línguas estranhas agora. Ele vai te encher, 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 moça, Ele vai te encher, rapaz, Ele vai te encher, Ele vai te encher. O rebanho e que lebendo e que bloque fande mandou reflai na enche alabia chegando e que rabande vá alá. Metralha o inferno com línguas estranhas. Metralha o inferno